e Alexandre diz estar esperando Diná, observando que Alberto venceu. Mas Alberto ressalta que, na verdade, Alexandre venceu o mal, aconselhando-o a procurar falar com os bons espíritos que desejam ajudá-lo. Ao que Alexandre se declara um estúpido, e Alberto discorda, afirmando que ele foi tocado pelo amor e demonstrou arrependimento. E Alexandre admite ter perdido a força, com Alberto dizendo que ele verá a face de Deus, e Alexandre confessa ter perdido a capacidade de odiar, conversando com Alberto como se fossem amigos, enquanto Alberto garante que o ódio envenena. Alexandre então pede para Alberto ir embora, momento em que Diná aparece dizendo que veio buscá-lo, embora Alexandre demonstre relutância em voltar. Diná afirma que desta vez será diferente, pois ela irá com ele. Alexandre acaba se rendendo e segue com Diná, enquanto Mauro proporciona uma animada aula para as crianças. Momento em que Lisa chega e questiona se ele está bancando o professor, mas Mauro explica que apenas está passando o tempo, pois pretende oferecer uma carona a Naná, e Lisa revela que Naná já saiu, sugerindo que se Mauro correr ainda pode alcançá-lo no ponto do ônibus. Logo em seguida, Sininho se aproxima, dizendo precisar conversar com Lisa, pergunta sobre os preparativos e comenta que Fátima emprestou algumas roupas, pedindo para Lisa trazer quantas pessoas quiser, já que pretendem comprar o computador com o dinheiro arrecadado. Em outro ambiente, Natália reencontra o irmão e Carlota comenta que pensava que ele ficaria lá embaixo, ao que ele responde que não deveria ter ido, passando a contar sobre sua vida, observando que todos os amigos envelheceram e que apesar da ciência ter avançado muito, seus estudos de outrora hoje não servem de nada, desabafando sobre a falta de amor que presenciou na Terra e afirmando não desejar retornar, enquanto Júlia garante que ele precisa reencarnar, explicando a importância de confiar e perdoar. E Samuel acrescenta que a consciência de ser imortal é fundamental, ao que o irmão de Natália responde que quando chegar o momento adequado, eles os avisarão. E assim Natália sai ao lado dele. Em seguida, Júlia comenta que Otávio sofre bastante e que o ciúme de Diná a impede de perceber que Samuel é sua alma gêmea, enquanto André garante que Diná corre perigo, mas, questionado por Otávio, afirma não poder revelar detalhes naquele instante. Mais tarde, Estela e alguns amigos jogam cartas quando Tato avisa que ele e Bia estão atrasados, levando Bia a perguntar se Estela irá também, mas Estela dá a entender que tem muitos serviços para concluir no escritório, momento em que Maroca pergunta se o evento é beneficente e acaba decidindo ir. Pouco depois, Alberto passa a ver Estela e Maroca observa que ele parece abatido, ao que Alberto conta que Ismael fugiu do hospital, surpreendendo Estela, que diz ser impossível ele se mover, enquanto Bia demonstra preocupação e Estela a tranquiliza, pedindo calma e afirmando que Ismael certamente está longe do país, mas Bia comenta que acredita que seu pai disse tudo aquilo porque estava se despedindo dela. Andresa mostra a Raul as compras que fez para agradar Patrícia e, emocionada, confessa que sofreu muito por não conseguir ter filhos, acabando por descontar esse sofrimento nas crianças. Logo depois, Andresa fica extremamente feliz quando Francisca prepara pão de queijo, explicando que estava com desejo, e Francisca, por sua vez, comenta que não esqueceu que Guiomar a criou saboreando esse mesmo quitute, despertando memórias afetivas em todos. Satisfeita, Andresa garante que vai se deitar um pouco para descansar, enquanto Raul observa com carinho e diz saber que ela sente saudades da mãe, revelando que ele próprio também sente, e então pede que Andresa telefone para Dona Guiomar, com a intenção de trazer a mãe de volta para mais perto da família. Enquanto isso, começam as apresentações na antiga casa de Adonai, onde o clima é de festa e animação, com Sininha e Tibério dançando animadamente, enquanto em outro plano espiritual, Daniel declara que Diná está correndo sério perigo e lamenta não poder fazer nada para ajudá-la, mas André responde que é exatamente por isso que ele foi até lá, decidido a intervir. Nesse momento, Alexandre, com inesperada bravura, defende Diná com unhas e dentes contra os espíritos malévolos que a cercam, e logo André chega para resgatá-la, revelando que Diná já pode se retirar em segurança. Diná, aliviada, consegue sair e André explica que os espíritos estavam maltratando-a e que Alexandre, para surpresa de todos, a defendeu com firmeza. Exausto e tocado pela situação, Alexandre confessa não aguentar mais e expressa seu desejo de deixar aquele lugar, enquanto André se prepara para ir embora, mas é chamado carinhosamente de irmão André por Alexandre, que insiste para que ele permaneça um pouco mais. Depois, Diná retorna ao nosso lar e desabafa, dizendo que aqueles espíritos foram muito cruéis, mas que
que ela se sentiu na obrigação de acompanhar Alexandre, garantindo que ele não voltará a perturbar Theo e Raul. Em seguida, Carlota se retira discretamente, deixando Diná sós com Otávio, e Diná comenta que pretende descansar, ao que Otávio, intrigado, observa que ela parece estar fugindo dele, mas Diná apenas sorri e acaba saindo para seu merecido repouso. Enquanto isso, Padilha anima as crianças com novas apresentações, e Edneia sobe ao palco se apresentando de forma divertida como mulher vulcão, arrancando risadas da plateia. Já em um nível mais elevado, Alexandre, agora mais sereno, pede para falar com Valdomiro, desejando se reconciliar, e André expressa alegria por testemunhar o arrependimento do espírito outrora revoltado, assegurando que Alexandre finalmente terá a oportunidade de se encontrar com Valdomiro em nosso lar. Alexandre, ainda um pouco incrédulo, diz que pretende voltar à Terra, mas André esclarece que isso não acontecerá, pois ele permanecerá em nosso lar para evoluir espiritualmente. Com isso, Alexandre enfim se despede do vale de sofrimento e chega ao luminoso nosso lar, contemplando cada detalhe do lugar com admiração, tocando a água cristalina de um sereno lago, caminhando por uma ponte resplandecente e deixando-se envolver pela atmosfera de paz, enquanto André segura sua mão em um gesto fraterno, ouvindo Alexandre elogiar a beleza do ambiente e comentar sobre o delicado perfume que paira no ar, ao que André sorri e ressalta com convicção que Alexandre certamente apreciará viver para sempre naquele plano de harmonia. Alexandre afirma que precisa conversar com Valdomiro, enquanto Carlota garante que o irmão de Diná já está presente, deixando Diná surpresa com a notícia. André explica que em nosso lar cada pessoa vive a existência que sempre sonhou, dedicando-se ao que realmente ama, e Samuel complementa, dizendo que o ambiente é repleto de paz e felicidade, ao que André reforça que o mais importante é ser verdadeiramente feliz, acrescentando que Diná já foi informada sobre a presença de Alexandre. Logo em seguida, Diná e Alexandre se abraçam com emoção, e Alexandre revela que pediu perdão a Valdomiro, sentindo-se aliviado de um peso antigo que carregava no coração, enquanto Diná destaca que o essencial é ele reconhecer os próprios erros. Alexandre então comenta que Otávio está se aproximando, mas Diná responde que eles podem conversar mais tarde, e Alexandre observa, um pouco ressentido, que Diná se afastou justamente porque Otávio chegou. Otávio, por sua vez, afirma que Samuel precisa conversar com Diná e menciona que já tentou explicar a situação. Momento em que Samuel chama Diná e ela admite reconhecer sua própria amargura, mas garante que continuará colaborando como sempre fez. Samuel elogia a vitória de Diná no auxílio a Alexandre, porém aponta que o que está equivocado agora é a postura dela em relação a Otávio. Otávio lamenta que Diná não lhe deu oportunidade de se explicar, mas ela se retira, pedindo que ele guarde suas justificativas para a esposa. Samuel, com serenidade, assegura que Alexandre deve reencarnar em breve, e Otávio, refletindo, diz que da forma como as coisas estão, preferiria também reencarnar imediatamente. Em meio a essas conversas, Theo anuncia que o casamento dele com Liz acontecerá no dia seguinte, trazendo um momento de alegria ao grupo, enquanto Otávio observa que Diná continua se esquivando dele, e Diná explica que tem tarefas importantes a cumprir. Por fim, Otávio confidencia que já solicitou sua própria reencarnação, ao que Diná pondera que, caso isso se concretize, os dois talvez jamais se encontrem novamente, e Otávio, com firmeza, conclui que é assim que terá de ser. Otávio comenta com Daniel e Carlota que pretende descer à Terra, explicando que deseja se despedir dos filhos antes de reencarnar, algo que, segundo ele, será o melhor caminho a seguir. Carlota, surpresa, diz não compreender a decisão, e Daniel observa que tudo tem relação com Diná, enquanto Carlota lamenta que sentirão falta de Otávio, ao que ele responde com carinho que ela é um verdadeiro raio de sol para todos que chegam. Daniel acrescenta que Diná continua se afastando de Otávio, mostrando-se um espírito impaciente que ainda não se libertou das fraquezas terrenas, e Carlota ressalta que o amor entre Otávio e Diná é lindo, questionando se esse sentimento será forte o bastante para superar uma prova tão grande, ao que Daniel pondera que isso depende apenas deles dois. Em outro momento, Diná confidencia a André que Otávio revelou sua intenção de reencarnar e ela suplica para que isso não aconteça. Mas Alexandre garante que será algo muito bom para Otávio, explicando que era exatamente sobre esse assunto que ele e o irmão André estavam conversando, e chega a dizer que também deseja reencarnar. Diná, aflita, pergunta se ficará sozinha, porém André explica que chegou a hora de ir desatando os laços familiares, e Diná lamenta que tanto Otávio quanto Alexandre
estejam prestes a partir, enquanto André lembra que ela não deixou Júlia se explicar, mas Diná afirma que já sabia o que Júlia diria. Samuel intervém e garante que o ciúme impediu Diná de compreender que Júlia realmente o ama, deixando-a confusa. Em paralelo, Mauro pergunta se vai demorar muito, e Theo comenta que ficou muito tempo sem trabalhar e que em breve será um homem casado, acrescentando que nos últimos dias pensou bastante em Diná, não como mulher, mas como uma juíza preciosa que lhe ofereceu muito mais do que ele poderia esperar. Enquanto isso, Raul procura Alberto para revelar algo grave. O filho que Andresa espera não pode ser dele, e diante da surpresa de Alberto, Raul confirma ter mentido o tempo todo, confessando que é estéril. Ele explica que fingiu ser o bom moço e chegou a dizer a Guiomar que a estéril era Andresa, além de ter alterado os resultados dos exames por medo de que ela o abandonasse. Alberto lamenta que Raul não conheça de fato a mulher que tem ao lado, e Raul garante que Andresa, perto de Paty, se mostrava frágil por acreditar que não poderia ter filhos. Alberto aconselha Raul a assumir a criança de coração, lembrando que ela não passa de uma semente inocente sem culpa alguma, e garante que o bebê despertará tudo de melhor dentro dele. Mas Raul insiste que não conseguirá amar o filho de outro homem, pois sente-se traído por Andresa. Alberto relembra a Raul a traição que ele mesmo causou a Andresa, ressaltando que, apesar de tudo, Raul deve ter certeza de que Andresa o ama acima de qualquer coisa, deixando-o profundamente pensativo sobre o assunto. Em seguida, Alberto vai até o apartamento e comenta que só irá se casar com Estela se Bia permitir, fazendo com que Bia reflita por um momento antes de responder que dará sua permissão, desde que Alberto cuide muito bem de sua mãe. E logo depois, ele afirma que precisa ir, alegando que Tato deve estar esperando por ela. Pouco depois, Carmen chega à locadora acompanhada de Igor, explicando que veio para se despedir, já que eles viajarão logo cedo, e entrega um documento a Bárbara, que fica surpresa ao descobrir que Carmen passou metade de sua parte da locadora para o nome dela, enquanto Carmen justifica o gesto, dizendo que Bárbara merece. Oneida observa que Bárbara terá muito trabalho pela frente, mas Carmen assegura que, em qualquer lugar do mundo onde estiver com Igor, continuará sendo a mulher mais feliz. Em outro momento, André garante que Júlia nunca teve interesse amoroso em Otávio, esclarecendo que sua missão no mundo era apenas ser mãe dos filhos dele. Diná então pergunta onde está Otávio, e Carlota revela que ele desceu, afirmando que ele fez exatamente o que ela desejava, levando Diná a declarar que precisa dele, ao que Carlota responde que basta chamá-lo para que ele venha, fazendo Diná sair correndo, quando finalmente o encontra. Diná admite ter se comportado muito mal, e Júlia aproveita para dizer que Diná não lhe deu a chance de se explicar, ouvindo de Diná que ainda tem muito a evoluir. Júlia explica que sua ligação com Otávio terminou no dia em que ambos reencarnaram, e reforça que somente o amor verdadeiro sobrevive à desencarnação, destacando que o amor é a fusão da alma com o corpo, e por isso é eterno. Diná agradece a Júlia por tudo, e Júlia garante que Diná merece toda a felicidade.